Filha entrega a mãe idosa ao fazendeiro solitário em troca de um cavalo. Mas o que o fazendeiro fez chocou a todos. Você já se perguntou como eram os tempos antigos, quando uma decisão tomada em um único dia podia mudar o destino de toda uma família? Pois hoje você vai conhecer uma história que começa com um gesto tão doloroso, tão incompreensível, que até hoje muitos na região dizem que nunca viram nada igual. Imagine a cena: um céu cinzento, vento forte soprando poeira da estrada. E ali, bem no meio do curral de madeira antiga, uma jovem camponesa séria segura a mão da própria mãe idosa, que chora como se o coração estivesse sendo arrancado do peito. Diante delas está Jonas Amaral, o fazendeiro mais respeitado e mais solitário de toda Boa Esperança do Sul. Forte, musculoso, honesto, mas completamente surpreso com o que estava prestes a acontecer. E então, a jovem faz o impensável. Ela entrega a própria mãe para ele, em troca de um cavalo. Sim, você ouviu certo, um cavalo. E o mais intrigante, o que Jonas fez depois? Chocou toda a cidade e mudou para sempre o destino desses três. Fique até o final, porque quando a verdade for revelada, você vai entender por que essa história emocionou tanta gente da época e o que realmente aconteceu naquele dia sombrio no curral. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? Marina não era o tipo de moça que a vida deixava escolher caminhos. Desde os 12 anos ajudava o pai na roça, e aos 18 já era ela quem segurava o peso da casa, porque o pai adoecera e a mãe começara a perder as forças. Agora, aos 22, era uma mulher marcada por dureza e coragem, mas com uma doçura escondida que poucos conseguiram enxergar. Quando Jonas as guiou para dentro do curral, Dona Alzira parou um instante, levando a mão ao peito. "Mãe, devagar", Marina pediu, apoiando-a com cuidado. A idosa respirava como quem puxava o ar pela metade. O rosto estava pálido, os olhos fundos. Jonas, observando de perto, se aproximou. "A senhora não devia estar andando sob esse sol", disse ele preocupado. "Venham para a sombra." Ele puxou um tamborete e ofereceu à idosa, que se sentou com dificuldade. "Obrigada", murmurou Alzira, tentando sorrir, mas o cansaço era maior. Marina olhava para a mãe como quem tentava segurá-la no mundo com os próprios olhos. Jonas percebeu isso. Percebeu tudo. "Vocês moram longe daqui?" perguntou. Marina respondeu ainda nervosa. 2 léguas daqui, na beira da estrada velha. O senhor talvez conheça a casinha de barro perto do riacho." Jonas assentiu. "Conheço, sim. Seu pai era o seu Otacílio, não era?" A jovem confirmou com um gesto de cabeça. "Ele faleceu no último inverno", disse ela com a voz apagada. "Desde então tem sido só eu e minha mãe. E agora nem sei como continuar." Dona Alzira tentou falar algo, mas tossiu forte, inclinando-se para a frente. Marina se assustou. "Mãe, respire, calma." Jonas rapidamente encheu um copo de água no poço ali ao lado. Voltou e entregou à idosa. "Beba devagar, Dona Alzira", disse ele com firmeza, mas com gentileza no olhar. A idosa bebeu um pouco e sua mão trêmula tocou a de Jonas sem querer. "Deus abençoe você, meu filho", sussurrou ela. Jonas respirou fundo, visivelmente tocado. Ele não era de se abalar fácil, mas a fragilidade daquela mulher mexeu com ele de um jeito diferente. Marina observava tudo em silêncio, lutando por dentro. Seu olhar estava distante, triste, pensativo, como se carregasse uma culpa enorme. Jonas percebeu. "Marina", começou ele, "você veio até aqui porque precisa de ajuda, não é? Não precisa ter vergonha. Pode falar comigo com franqueza." Marina desviou o olhar, apertando os dedos uns nos outros. O vento passava pelas cercas, fazendo ranger a madeira, criando uma atmosfera pesada, quase sufocante. "Eu vim..." Ela engoliu seco. "Porque não tenho mais o que fazer pela minha mãe. Não tenho comida suficiente. Não tenho como pagar remédio. E não consigo trabalho nenhum porque dizem que moça sozinha não aguenta estrada."
Ela respirou fundo, tentando juntar forças. Eu tentei de tudo, Jonas, mas tudo parece desabar. Dona Alzira levantou o rosto com dificuldade. Minha filha, a idosa murmurou. Não devia ter vindo aqui. Marina segurou a mão dela, emocionada. Mãe, eu vim porque quero que a senhora viva. A senhora me entende? Eu fiz tudo o que pude, mas agora não dá mais. Jonas ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como um golpe. Marina, ele devagar. Disse, o que exatamente você veio pedir? A jovem fechou os olhos por um instante, e quando abriu, havia neles uma coragem desesperada. O que eu vim pedir vai mudar nossas vidas, a minha e a da minha mãe, mas não sei se o senhor vai aceitar. Jonas sentiu o peso da frase. O vento parou. Até Trovão no fundo do curral ficou atento. A história começava a tomar um rumo que ninguém ali poderia prever. E Jonas ainda não fazia ideia da escolha que estava prestes a ter diante de si. Marina respirou mais uma vez, tentando criar coragem para dizer o que mudaria tudo. Mas isso só seria revelado no próximo capítulo. Antes de continuar, me diga, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. Depois que Marina respirou fundo, tentando encontrar coragem para falar, Jonas percebeu que havia ali mais do que uma simples necessidade. Havia desespero, daqueles que a vida empurra para dentro do peito até a pessoa não ter mais por onde escapar. Mas antes que ela revelasse o que tinha vindo pedir, um novo episódio, ainda mais doloroso, começou a tomar forma. Dona Alzira colocou a mão no peito e voltou a tossir. Mas dessa vez, a tosse veio acompanhada de um chiado forte, quase como se faltasse ar. Marina se ajoelhou ao seu lado, desesperada. Mãe, respire. Por favor, respire devagar. A idosa inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos por alguns segundos. Jonas notou que os dedos dela estavam ficando mais frios, e isso lhe deu um aperto profundo. Dona Alzira, venha comigo, vou levar a senhora para dentro, no quarto de hóspedes, disse ele, aproximando-se rapidamente. Não precisa, murmurou a idosa, ainda fraca. Eu já estou acostumada. Não devia estar, respondeu Jonas com firmeza. Aqui ninguém sofre sozinho. Vamos. Ele a pegou pelo braço com cuidado e ajudou a levantá-la. Marina tentou auxiliar, mas Jonas fez sinal. Pode deixar. A senhora já fez demais sozinha. A frase foi simples, mas entrou fundo no coração. Era como se alguém, pela primeira vez em muito tempo, dissesse que ela não precisava carregar o mundo inteiro sozinha nos ombros. Dentro da casa, Jonas acomodou Dona Alzira na cama e trouxe uma toalha umedecida para colocar em sua testa. Marina se sentou ao lado, segurando as mãos frágeis da mãe. Marina, disse Dona Alzira com a voz quase sumindo, você não devia fazer tudo isso sozinha. Minha filha. Marina sorriu triste. A senhora faria por mim. É o mínimo. Aguente firme, mãe. Eu vou dar um jeito. Jonas observou as duas em silêncio. Aquela relação entre mãe e filha, aquilo o tocava profundamente e, ao mesmo tempo, despertava um desconforto. O de saber que alguma coisa muito séria acontecia ali, algo que ele ainda não compreendia. Para quebrar o silêncio, Jonas perguntou, Marina, desde quando sua mãe está assim? Ela suspirou, cansada. Desde o final do verão. Primeiro foi uma tosse leve, depois febre, depois falta de ar. O médico disse que era uma inflamação forte no peito. Mandou repouso, comida boa e remédios. Ela baixou os olhos. Mas como fazer isso se a gente não tem nem comida para nós duas? A voz falhou. Eu dei tudo o que tinha. Vendi o que encontrei. Fiz costura, trabalhei na colheita, pedi fiado, mas nada resolve. Todo dia ela piora. E eu não tenho mais para onde correr. Jonas apertou a mandíbula com raiva da injustiça da vida. Olhou para a idosa, respirando com dificuldade. Olhou para Marina, com os olhos cheios de cansaço e culpa. E algo dentro dele doeu, porque ele conhecia esse tipo de dor. Ele próprio já cuidara da mãe doente até seus últimos dias. Sabia exatamente o que Marina estava sentindo. Marina, disse ele devagar,
Você não deveria estar passando por isso. Nenhuma filha deveria. Ela piscou rápido, evitando que as lágrimas caíssem. Eu sei, mas a vida não pergunta se a gente aguenta. Ela simplesmente joga tudo. E agora? Agora eu preciso fazer algo que eu nunca pensei que faria. Algo que me machuca, como se estivesse arrancando um pedaço de mim. Jonas franziu o senho. É sobre isso que você veio pedir? Sobre esse... algo? Marina assentiu. Sim, mas antes que eu diga, eu precisava que o senhor visse com os próprios olhos o que estamos vivendo. Para entender que não é exagero, nem drama, é necessidade dura e cruel. O vento lá fora bateu forte contra as paredes, como se a fazenda inteira estivesse ouvindo. Dona Alzira abriu os olhos com esforço e segurou a mão da filha. Marina, minha filha, seja forte. Ela afagou os dedos da mãe. Eu vou ser mãe, nem que isso me destrua por dentro. Jonas deu um passo à frente muito sério. Marina, seja o que for, fale com clareza. Eu estou ouvindo. A jovem respirou, pesada, e sua expressão endureceu. Estava chegando o momento de revelar o pedido que mudaria o destino dos três, mas isso ainda viria a seguir. Enquanto Dona Alzira descansava no quarto simples da fazenda, Marina se levantou devagar e caminhou até a porta. Jonas a seguiu, percebendo que havia mais naquele sofrimento do que apenas a doença da mãe. A jovem parou na varanda, olhando a imensidão das terras e apertando as mãos, como quem tenta segurar a própria vida nos dedos. Jonas se encostou no batente. Marina, disse ele com voz firme, mas suave. Você disse que a situação piorou no verão, mas pelo que estou vendo, não é só a doença da sua mãe que está te trazendo aqui. Ela respirou fundo, como quem tenta decidir se fala ou se desaba. Não é só isso não, admitiu. Tem mais. Muito. Jonas esperou em silêncio. Ele entendia que certas dores só saem da boca quando o coração está pronto para suportá-las. Marina passou a mão no rosto, cansada. O senhor lembrou do meu pai, não lembrou? Do seu Otacílio? Lembro, sim. Homem direito, trabalhador, respondeu Jonas. Ele sempre foi honrado com todos. Marina fez que sim. Pois é, mas pouco antes de morrer, ele fez uma dívida com o coronel Firmino. Uma dívida pequena, mas que depois da morte dele, virou um peso que eu não carregar. Jonas fechou o rosto imediatamente. O coronel Firmino era conhecido por cobrar pouco e tomar muito. Que tipo de dívida? Perguntou. Marina explicou. Meu pai pegou emprestado um valor para comprar mantimentos quando a colheita deu errado. Jurou pagar no ano seguinte, mas ele morreu antes. E o coronel nunca deu prazo, só cobrança e ameaça. Jonas estreitou os olhos. Firmino gosta de pegar casa de gente pobre. Exatamente, disse Marina. Ele já foi lá 2 vezes. E que se eu não pagar até o próximo mês, vai tomar a casa. E o pior, a voz dela falhou. Ele falou isso diante da minha mãe. Ela ouviu tudo. Desde então, ela piorou ainda mais. O vento soprou forte na varanda, levantando um pouco da poeira da terra seca. Jonas baixou a cabeça por um instante pensando. E quanto falta dessa dívida? Perguntou. Marina respirou como quem sente vergonha. 50 mil réis. Para alguns pode ser pouco, mas para mim é impossível. Não tenho nada, nem terra, nem animal, nem joia, nada. Jonas passou a mão pela barba curta, pensativo. Sabia que 50 mil réis não era uma fortuna, mas para uma moça sozinha, sem recursos, era quase inalcançável. Você tentou trabalhar na cidade? Questionou ele. Marina riu sem humor. Tentei. Me disseram que mulher sozinha não é segura para certos serviços. Falaram que a estrada é perigosa, que é serviço de homem e trabalho de cozinha paga pouco demais. Não dá nem para o remédio da minha mãe. O silêncio caiu entre eles como um peso. Marina respirou fundo, tentando organizar o que ainda precisava dizer. Jonas, eu sei que a vida do senhor também não é fácil. Sei que perdeu seus pais, sei que vive sozinho aqui e sei que o senhor não merece carregar problemas dos outros.
Ela então virou o rosto em direção ao curral, onde o cavalo Trovão pastava tranquilo. E foi ali, naquele olhar direcionado ao animal, que Jonas entendeu que havia algo maior por trás daquela visita. Marina, disse ele, aproximando-se, o que exatamente você veio pedir a mim? A jovem fechou os olhos, como quem sente o coração partir em dois. Quando abriu, havia neles uma coragem triste, uma decisão já tomada. Jonas, ela começou com a voz baixa, mas firme. Eu vim pedir algo que nenhum filho deveria pedir. O vento cessou por completo. A fazenda ficou em silêncio. Até as galinhas pararam de ciscarem como se esperassem pela resposta. Marina encarou Jonas nos olhos. Eu vim oferecer a minha mãe. A frase caiu como uma pedra, pesada, irreversível. Jonas deu um passo para trás, atônito. Como assim? Marina respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Em troca do cavalo Trovão, a revelação fez o peito de Jonas se fechar como se tivesse levado um soco. Ele sequer sabia o que responder. Marina continuou, antes que o silêncio a destruísse. Eu preciso trabalhar. Preciso levantar dinheiro rápido. Se eu tiver um cavalo forte, posso fazer entregas entre as fazendas. Posso conseguir serviço. Não sou frágil. Eu aguento estrada, eu aguento peso, eu aguento tudo. Mas o que não aguento é ver minha mãe morrer por falta de comida e remédio. O senhor é conhecido por cuidar de quem pisa nesta fazenda. Sei que ela estaria mais segura aqui do que comigo passando fome. Jonas sentiu uma pontada profunda no peito. A dor dela estava transbordando. Marina, seu pedido é... Ele não conseguia terminar a frase. Eu sei o que é. Ela sussurrou. É absurdo, é doloroso, mas é o único caminho que me resta para salvar a vida dela. Se eu tiver Trovão, eu posso pagar tudo. Posso trabalhar, posso voltar para buscar minha mãe. Mas agora, sozinha, eu não tenho como. Jonas passou a mão no rosto tentando respirar. Nunca imaginou ouvir algo assim. Nunca imaginou que uma filha precisaria tomar uma decisão tão cruel por amar demais. Marina manteve o queixo erguido, mas seus olhos brilhavam. Eu não estou vendendo o amor pela minha mãe. Estou tentando comprar tempo para salvá-la. É diferente. E o Senhor é a única pessoa que eu confio para deixar ela. O silêncio tomou a varanda. Um silêncio que apertava, que sufocava. Um silêncio onde duas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Ao final, Marina disse, pense com calma, mas não demore. Cada dia ela fica mais fraca. Ao fundo, o gemido leve de Dona Alzira vindo do quarto deixou claro. O tempo estava se esgotando. E a escolha agora estava nas mãos do fazendeiro. E não esqueça, deixe seu like para fortalecer esse trabalho e ajudar a trazer mais histórias emocionantes da época. Jonas ficou parado por alguns segundos, como se a revelação tivesse prendido o ar dentro do peito. Ele nunca tinha ouvido algo tão duro, tão impensável e, ao mesmo tempo, tão carregado de amor. Marina continuava ali, firme por fora, mas quebrada por dentro. O rosto rígido, mas os olhos denunciando o medo de perder a mãe e a vergonha de ter chegado àquele ponto. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Marina, começou ele com a voz baixa. Você sabe o que está me pedindo? Ela assentiu. Sei, e pensei nisso por muitas noites. Nenhuma mãe merece ser entregue a ninguém. Mas ela vai morrer, Jonas. Vai morrer nos meus braços, sem remédio, sem comida, sem chance. E eu sou só uma pessoa, tentando segurá-la no mundo. Jonas sentiu um aperto no peito. Aproximou-se um pouco mais dela. E por que Trovão? Por que exatamente o meu cavalo? Marina olhou para o curral, onde Trovão trotava devagar, como se nem imaginasse o tamanho do peso que carregava simbolicamente. Porque ele é o único cavalo da região capaz de me dar trabalho, explicou ela. A maioria é velha, fraca ou manca. Trovão aguenta estrada longa, aguenta peso e é rápido. Com ele, eu posso fazer entregas entre as fazendas. Posso receber dinheiro de verdade. Posso pagar a dívida. Posso comprar comida. Posso cuidar da minha mãe.
Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Trovão é a única chance que eu tenho de salvar a vida dela. E o único bem de valor que eu posso tentar negociar. Jonas passou a mão na nuca, olhando o animal com preocupação. Trovão não era só um cavalo para ele. Era companheiro de anos. Era a memória do pai. Era tudo que tinha sobrado da família. Marina, disse ele devagar, esse cavalo é parte da minha vida. Meu pai me deu ele quando eu era quase um rapaz. Não é um bem qualquer. É história. Ela ouviu respeitando cada palavra, mas sua expressão firme não se alterou. Eu entendo, respondeu. Mas o senhor também precisa entender que sem ele, eu não consigo salvar a mulher que me criou. E eu não estou pedindo nada de graça. Eu vou trabalhar, eu vou pagar, eu vou voltar. Jonas deu alguns passos para absorver o que estava ouvindo. O sol batia na varanda de um jeito que deixava sombras fortes no chão, criando um clima pesado, quase opressor. Por que você acha que pode voltar? Questionou ele, não por desconfiança, mas por preocupação. Marina segurou as próprias mãos, tentando conter as emoções. Porque eu não quero largar a minha mãe, Jonas. Eu não quero deixá-la aqui para sempre. Eu só quero dar um jeito para poder tê-la de volta viva. Eu não estou abandonando ela. Estou tentando salvá-la. A voz dela embargou no final. Jonas parou de caminhar. Olhou para Marina como se visse não só uma mulher forte, mas alguém que estava sendo esculpida pela vida de forma dura demais. Marina, disse ele de repente mais suave, você está sem comer direito, não está? Ela fechou os olhos por um instante, sem querer. Admitir, isso não importa agora, desviou. Importa sim, insistiu Jonas. Você está fraca. Eu percebi desde que chegou. Ela engoliu seco. Eu dou o pouco que temos para minha mãe. Ela precisa mais do que eu. A honestidade dela bateu fundo nele. E você veio caminhando até aqui? Perguntou. 2 léguas, disse ela, evitando olhar nos olhos dele. Mas precisava vir. Jonas passou a mão no rosto, incomodado com o peso de tudo aquilo. A sensação de impotência o atingiu como um golpe. Marina, disse ele respirando fundo, eu não posso responder agora. Preciso pensar. Não quero tomar uma decisão errada que prejudique vocês, ou eu mesmo. Isso é grande demais. Marina entendeu. Ela não esperava a resposta imediata. Afinal, estava pedindo o que ninguém jamais ousaria pedir. Eu sei, disse ela. O senhor pode pensar. Eu não vim exigir nada. Só vim mostrar a verdade e pedir uma chance de salvar minha mãe. Traga ela aqui fora, pediu Jonas. Quero vê-la melhor. Quero conversar com ela também. Marina assentiu e voltou para dentro. Quando entrou no quarto, encontrou Dona Alzira meio desperta, com o olhar cansado. Mãe, ela disse baixinho, Jonas quer falar com a senhora. Ele está pensando no que fazer. A idosa segurou a mão da filha. Minha filha, não se culpe. A vida sempre pediu demais de você. Eu que devia ter te protegido de tudo isso. Marina sorriu triste. A senhora fez o que pode. Agora é a minha vez. Quando as duas voltaram à varanda, observando Jonas a cena, ficou a filha sustentando a mãe tentando parecer forte para não pesar na filha, e ele, no meio, sentindo uma responsabilidade que não pediu, mas que a vida colocou ali. Nesse instante, Jonas entendeu uma coisa. Nada daquilo era simples. Nada daquilo era comum. E aquela escolha marcaria todos para sempre. A história continuava. E Jonas ainda precisava decidir se entregaria seu único bem de valor. O sol já estava caindo quando Jonas saiu da varanda e caminhou até a cerca, tentando clarear a mente. Ele segurou firme no madeiramento, olhando a vastidão da fazenda, como se buscasse respostas no horizonte. A proposta de Marina ecoava em sua cabeça como um martelo. Eu vim oferecer minha mãe em troca do cavalo. Aquilo não era uma barganha comum. Aquilo era desespero puro. E Jonas sentia o peso disso de um jeito que nunca tinha sentido na vida. Ele fechou os olhos por um instante. Se aceitasse, assumiria a responsabilidade pela vida de Dona Alzira, uma idosa, debilitada, totalmente dependente. Se recusasse,
Marina perderia a única chance de trabalhar e salvar a mãe. Qualquer caminho tinha dor. Enquanto ele tentava pensar, Marina saiu devagar da casa e foi até onde ele estava. Ela não queria pressionar, mas sua voz saiu suave, quebrada. Jonas, eu sei que o senhor ainda está pensando, mas preciso te dizer uma coisa antes de qualquer resposta. Ele virou o rosto atento. Eu não cheguei aqui querendo me livrar da minha mãe. Marina disse, firme apesar das lágrimas nos olhos. Eu cheguei aqui porque já tentei tudo, e porque, goste ou não, o senhor é o único homem desta região que ainda tem humanidade o bastante para cuidar dela sem pedir nada em troca. Jonas respirou fundo, a mandíbula cerrada. Marina, respondeu ele, eu não sou tão bom quanto pensa. Só tento fazer o certo. Ela balançou a cabeça. No mundo em que a gente vive, isso já é mais bondade do que a maioria tem. O silêncio pesou novamente. Nesse momento, Dona Alzira apareceu na porta fraca, mas de pé. A brisa fria balançava seus cabelos grisalhos. Ela olhou para ambos e, mesmo debilitada, tentou manter um sorriso. Jonas, venha aqui um instante, pediu ela com voz doce. Ele se aproximou e a idosa segurou sua mão com delicadeza. Meu filho, não deixe minha filha cair de vergonha. Ela não merece isso. A Marina nunca pediu nada a ninguém. Sempre carregou o mundo nas costas. Eu que devia ser o peso, não ela. Marina imediatamente protestou. Mãe, não fala assim. Falo sim, insistiu Alzira. Porque eu vejo como você está magra, como não come direito, como tenta me alimentar mesmo sem ter nada para si. Eu sei o que está se passando. E se para viver mais alguns meses ou anos eu tiver que ficar aqui com esse homem bom, eu fico. Jonas engoliu seco. Aquilo mexeu com ele profundamente. Dona Alzira, disse ele tentando manter a calma, a senhora não vai ficar aqui para não pesar na filha. A senhora só fica aqui se quiser. Se for para o bem das duas. Não vou aceitar nada que seja forçado. A idosa sorriu fraco. Você fala que não é tão bom, mas só de dizer isso já mostra que é. Marina se afastou um pouco, emocionada demais para continuar perto. E foi nesse silêncio doloroso que Jonas tomou sua decisão. Ele olhou para Trovão, para a casa, para as duas e percebeu que, embora doído, ele sabia o que precisava fazer. Jonas respirou fundo e voltou até a varanda. Marina, ela levantou o rosto, o coração disparado. Jonas começou, por um segundo. Eu aceito. Marina levou a mão à boca surpresa. Aceito cuidar da sua mãe, ele completou. Mas quero deixar uma coisa clara. Não estou aceitando porque quero um acordo. Estou aceitando porque nenhuma de vocês merece sofrer assim. Só escolhi porque sei que posso ajudar. Marina fechou os olhos, permitindo que algumas lágrimas escorressem. Eu prometo que volto para buscar minha mãe, disse ela firme. Não importa quanto eu precise trabalhar, eu vou voltar. Eu sei que vai. Respondeu Jonas, olhando dentro dos olhos dela. Então ele acrescentou, e o cavalo Trovão está nas suas mãos. Marina desviou o olhar para o curral, onde o cavalo pastava tranquilamente, sem saber que acabara de mudar o destino de 3 vidas. O vento soprou leve, como se a fazenda estivesse testemunhando um pacto silencioso entre dor, sacrifício e esperança. Era oficial. A decisão havia sido tomada, irrevogável, e a partir dali, nada mais seria igual. Agora me diga, você conseguiria viver nessa época tão dura, onde cada decisão podia custar uma vida? Deixa nos comentários para eu saber. A decisão já tinha sido tomada, mas o peso dela ainda pairava no ar como uma névoa densa. Jonas, Marina e Dona Alzira não disseram mais nada por alguns instantes. Era como se cada um precisasse de 1 minuto para entender a mudança de rumo que o destino acabava de impor. Marina enxugou o rosto com as costas da mão. Não era vergonha, era o alívio doloroso de alguém que finalmente encontrou uma chance, mesmo que essa chance viesse coberta de tristeza. Jonas respirou fundo e caminhou até o curral. Marina seguiu atrás, em passos lentos, como se estivesse entrando em um santuário.
Trovão levantou a cabeça ao ver o fazendeiro bufando de um jeito que parecia reconhecer que algo importante estava acontecendo. Jonas abriu a porteira e entrou, acariciando o pescoço do cavalo. Marina ficou do lado de fora, observando em silêncio. Desde pequeno, meu pai dizia que Trovão nunca pertenceria a ninguém além da família, murmurou Jonas, a mão firme passando pelo pelo do animal. Mas às vezes, a vida pede que a gente abra mão até do que acredita ser parte de nós. Marina abaixou a cabeça. Eu não queria tirar nada do senhor, Jonas. De verdade. Se eu tivesse outra saída... Eu sei. Ele a interrompeu com voz firme. Não precisa explicar mais nada. A dor que você sente, eu entendi desde o momento em que vocês pisaram aqui. Ela o encarou surpresa. Jonas raramente olhava alguém nos olhos. Mas naquele instante ele olhou. Olhou fundo, olhou como se estivesse enxergando através dela. E ali, naquele silêncio tenso, nasceu o tipo de ligação que não se explica. Dois corações marcados pela perda se reconhecendo no meio da dor. Jonas puxou o Trovão para fora do curral. O animal relinchou, inquieto, como se pressentisse a despedida. Ele precisa confiar em você, disse Jonas, entregando as rédeas a Marina. Ela hesitou. E se ele não gostar de mim? Perguntou nervosa. E se eu cair? E se... Marina... Jonas aproximou-se um passo. Você já carregou a vida inteira coisas mais pesadas do que esse cavalo. Se tem alguém que ele vai respeitar, é você. Ela engoliu seco e tocou o pescoço do animal. Trovão inclinou a cabeça, suave, aceitando o toque. Marina sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, tímido, quase infantil, mas verdadeiro. E aquele sorriso atingiu Jonas de um jeito que ele não esperava. Um brilho novo apareceu no olhar dele, algo que misturava admiração, respeito e uma dor silenciosa que ele já não escondia tão bem. Ao fundo, a porta da casa rangou. Dona Alzira observava as duas silhuetas diante do curral. Mesmo fraca, ela percebeu o que começava a nascer ali. Algo que nem Marina, nem Jonas ainda entendiam por completo. A idosa respirou fundo, apoiando-se no batente, e murmurou para si mesma: Deus, não deixe minha filha caminhar sozinha mais, nem ele também. Enquanto isso, no curral, Jonas explicou calmamente para Marina: quando estiver encavalgando, mantenha o corpo firme, não puxe demais as rédeas. Ele responde melhor à calma do que à força. E se sentir medo, lembre do motivo pelo qual está fazendo isso. Marina assentiu. Eu vou conseguir, disse ela com determinação. Eu sei que vai, respondeu Jonas, sem desviar o olhar. Foi nesse instante, nesse encontro silencioso entre os dois, que algo mudou. Não foi um gesto, nem uma palavra. Foi o reconhecimento mútuo de duas almas cansadas que, sem perceber, começaram a se apoiar uma na outra. A partir dali, cada passo que Marina desse com Trovão seria também um passo na direção de um destino que nenhum dos dois imaginava. Um destino que ainda passaria por dor, mas que guardava algo muito maior do que sofrimento. E aquele primeiro momento diante do curral seria lembrado como o encontro que selou o caminho dos dois. Um caminho que, embora cheio de espinhos, começava ali, entre vento, silêncio e dois corações aprendendo a respirar de novo. O fim da tarde começava a pintar o céu com tons de laranja quando Jonas finalmente fechou a porteira do curral atrás de Trovão. Marina, ainda segurando as rédeas, parecia ao mesmo tempo aliviada e insegura, como se estivesse experimentando o peso real da decisão pela primeira vez. Jonas caminhou até ela, parando a poucos passos. Seu rosto estava sério, mas havia algo novo ali, uma firmeza calma, diferente da dureza habitual. Marina, disse ele, antes que você vá embora, tem algo que eu preciso deixar claro. Ela soltou um suspiro curto, um pouco apreensiva. Eu sei que é difícil de aceitar que o senhor tenha feito isso por nós, começou ela. Mas eu prometo que vou honrar esse acordo. Eu vou trabalhar, eu vou juntar. Jonas ergueu a mão, pedindo silêncio. Não é isso. Não estou falando de pagamento nem de dívida.
Minha condição não é sobre dinheiro. Marina franziu o senho. Então, qual é? Ele respirou fundo, olhando para a casa onde Dona Alzira descansava. Eu aceito cuidar da sua mãe. Aceito assumir essa responsabilidade e não vou medir esforços para que ela melhore. Mas, Marina, eu quero que você volte. A frase veio firme, sem rodeios, e pegou Marina de surpresa. Voltar, ela repetiu sem entender completamente. Eu volto quando juntar dinheiro suficiente. Eu já disse isso, Jonas. Eu nunca deixaria minha mãe aqui para sempre. Não, ele corrigiu, olhando direto nos olhos dela. Não é isso que estou pedindo. O que eu quero é que você volte antes. Muito antes. Sempre que puder. Marina ficou em silêncio. Havia algo diferente na voz dele. Algo que não vinha de obrigação ou piedade. Vinha do coração. Jonas continuou. Não quero que sua mãe fique aqui sozinha, sentindo-se um peso. E não quero que você carregue essa culpa aí dentro enquanto estiver na estrada. Quero que venha ver a sua mãe. Quero que esteja presente. Quero que ela sinta que não foi abandonada. O rosto de Marina suavizou. Uma lágrima escorregou pelo canto do olho, mas ela a deixou cair sem tentar esconder. Jonas, eu nunca pensei em abandonar minha mãe, disse ela com a voz embargada. Eu dei esse passo porque não tinha escolha, mas não existe mundo em que eu viva longe dela por vontade própria. Eu sei, respondeu ele mais brando, mas quero ouvir isso da sua boca, com clareza. Marina, você promete que volta? Ela respirou fundo, firme, olhando diretamente nos olhos dele. Prometo, volto sempre que puder. Volto para cuidar dela e para que ela nunca sinta que eu a deixei. O silêncio que se seguiu não era pesado, era profundo. Era um silêncio que selava algo muito maior que um acordo. Selava confiança. Jonas soltou lentamente o ar preso no peito. Então estamos acertados, disse ele. Você leva trovão e eu cuido de Dona Alzira, mas sua presença aqui vai fazer diferença para ela, para você e para mim também. Marina não respondeu de imediato. Ela apenas ficou ali, parada, segurando as rédeas com as mãos trêmulas, tentando entender aquela última frase. Para o Senhor? Ela perguntou baixinho. Jonas desviou o olhar por um instante, como se tivesse dito mais do que imaginava. Respondeu ele simples. Afinal, ninguém deveria enfrentar certas coisas sozinho. Marina sentiu o coração apertar. Havia ali uma verdade que ela ainda não compreendia por completo, mas que já começava a tocar algo dentro dela. Dona Alzira saiu devagar pela porta da casa, apoiando-se no batente. Vocês dois, murmurou a idosa com um sorriso cansado. Parecem jovens fazendo promessa de casamento. Marina ficou vermelha na hora. Mãe, não fala isso. Jonas, pela primeira vez em muito tempo, deu um sorriso de canto. Um sorriso tímido e sincero. Quem sabe o destino não escuta essas bobagens suas, Dona Alzira? Brincou ele para aliviar o clima. A idosa riu, tossindo em seguida. Jonas correu até ela para apoiá-la. Vamos entrar. A senhora precisa descansar, disse ele preocupado. Marina observou os dois e, pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse deixando a mãe no único lugar onde ela realmente tinha chance de sobreviver. E naquele momento, quando o sol estava quase sumindo atrás das colinas, Marina percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Mesmo com toda a dor, mesmo com o sacrifício, havia ali uma semente de esperança começando a brotar. Uma esperança que nem ela, nem Jonas, nem Dona Alzira estavam preparados para o tamanho que teria. Agora sim, o destino dos três estava entrelaçado, e o preço daquela decisão marcaria suas vidas para sempre. Agora me diga nos comentários, justiça por Marina. Se minha filha caminhar sozinha mais, nem ele também. Enquanto isso, no curral, Jonas explicou calmamente para Marina. Quando estiver cavalgando, mantenha o corpo firme, não puxe demais as rédeas. Ele responde melhor à calma do que à força. E se sentir medo, lembre do motivo pelo qual está fazendo isso. Marina assentiu.
Eu vou conseguir, disse ela com determinação. Eu sei que vai, respondeu Jonas, sem desviar o olhar. Foi nesse instante, nesse encontro silencioso entre os dois, que algo mudou. Não foi um gesto, nem uma palavra. Foi o reconhecimento mútuo de duas almas cansadas que, sem perceber, começaram a se apoiar uma na outra. A partir dali, cada passo que Marina desse com o trovão seria também um passo na direção de um destino que nenhum dos dois imaginava. Um destino que ainda passaria por dor, mas que guardava algo muito maior do que sofrimento. E aquele primeiro momento, diante do curral, seria lembrado como um encontro que selou o caminho dos dois. Um caminho que, embora cheio de espinhos, começava ali, entre vento, silêncio e dois corações, aprendendo a respirar de novo. A escuridão já começava a tomar conta da fazenda quando Marina finalmente se preparou para partir. Trovão estava selado, inquieto, como se percebesse que aquela noite carregava mais do que uma simples despedida. A porta da casa continuou aberta, permitindo que a luz quente da lamparina iluminasse parte do terreiro. Uma luz fraca, mas suficiente para revelar os olhos emocionados de Dona Alzira e o semblante firme de Jonas. Mas antes que Marina montasse no cavalo, Jonas caminhou até ela. Marina, chamou ele com a voz baixa, mas carregada de significado. Antes de você ir, tem outra coisa que preciso dizer. Ela virou-se, segurando as rédeas com força. O senhor já fez mais do que qualquer um faria. Não precisa dizer mais nada. Mas Jonas balançou a cabeça lentamente. Preciso sim, porque tudo isso só vai dar certo se existir confiança entre nós. Ela engoliu seco. Jonas, eu prometo que volto para ver minha mãe. Juro. Ele a olhou nos olhos, profundo, sério, intenso. Eu não estou duvidando da sua promessa. O que estou dizendo é outra coisa. Não volte só por obrigação. Volte, porque você faz parte disso agora. Marina não esperava ouvir aquilo. Era como se alguém tivesse puxado o ar que ela guardava há anos dentro do peito. Parte de quê? Perguntou confusa. Fundo, Jonas respirou. Da minha rotina, da minha vida aqui, da vida da sua mãe, a fazenda Ventania, não é mais só minha. A partir de hoje, ela também guarda uma parte de vocês duas. A jovem ficou imóvel. Era difícil acreditar naquilo. Por muito tempo, ela aprendera a sobreviver sozinha, desconfiando de tudo, carregando o peso das responsabilidades. Agora, pela primeira vez, alguém dizia a ela que pertencer não era pecado, que ela podia, de fato, ter um lugar seguro. Mas Jonas continuou. E Marina, uma coisa que eu preciso pedir. É minha única condição. Ela aguardou, nervosa, temendo que fosse algo que não pudesse cumprir. Diga, Jonas. Ele aproximou-se devagar, com um cuidado quase involuntário, como se temesse assustá-la. Quando as coisas começarem a melhorar para você, não desapareça, não suma, não ache que, por eu ter acolhido sua mãe, você deve se afastar para não incomodar. Marina sentiu um nó na garganta. Eu nunca faria isso, respondeu ela com sinceridade. Eu não tenho ninguém, Jonas, além dela. E agora... Ela hesitou, mas continuou. Agora sinto que talvez eu não esteja tão sozinha. Jonas desviou o olhar por um instante, como se aquela frase tivesse tocado um ponto frágil dentro dele. Nem eu, confessou ele quase num sussurro. Foi então que Dona Alzira, com dificuldade, mas cheia de ternura, chamou a filha. Marina, venha cá, minha filha. Antes de ir, a jovem correu até a mãe, ajoelhando-se ao lado dela. Mãe, eu volto logo, logo. Eu só preciso de dias para conseguir trabalho, para juntar um pouco de dinheiro. Alzira acariciou o rosto da filha com aquele toque de mãe que fala mais que 1000 palavras. Eu não tenho medo de ficar, disse a idosa. Medo eu tinha de morrer nos seus braços, sabendo que você não tinha mais esperança. Agora eu sei que você tem um caminho. Marina mordeu o lábio para conter o choro. Eu prometo que vou usar esse cavalo para mudar nossa vida inteira, mãe. Eu sei que vai.
respondeu Alzira. Você sempre foi mais forte do que pensa. Jonas observou as duas, sentindo um aperto no peito. Aquela cena, aquela despedida, era simples, mas carregada de algo que o tempo não apaga. Quando Marina se levantou, pronta para montar, Jonas deu um passo à frente. Se acontecer qualquer coisa na estrada, disse ele, volte para cá. Não importa a hora, não importa o motivo. Eu volto, garantiu ela. E então, com o céu já escuro, Marina montou em Trovão pela primeira vez. O cavalo reagiu, forte, como se já soubesse seguro, que aquela mulher seria sua nova companheira de jornada. Jonas a observou montar com firmeza, o corpo ereto, o rosto decidido. Ele não disse nada, mas dentro dele um sentimento novo começava a nascer. Silencioso, inesperado e impossível de ignorar. Marina deu um último olhar para a mãe, outro para Jonas. E então, em meio ao vento que cortava a noite, ela partiu. Trovão galopou pela estrada escura e a figura de Marina foi aos poucos desaparecendo entre as sombras. Mas, naquele silêncio profundo, Jonas sentiu que aquela moça voltaria e que, quando voltasse, nada na vida deles seria igual. O destino havia começado a trabalhar e o laço recém-formado entre os três, um laço construído na dor, estava apenas começando a mostrar sua força. A madrugada mal havia esfriado quando a vida de Marina começou a se partir em duas metades. De um lado, a estrada, poeira, vento seco, trabalho duro, cansaço e o peso de uma responsabilidade que nenhum jovem deveria carregar sozinho. Do outro lado, a fazenda Ventania, onde sua mãe descansava nas mãos de um homem que nunca imaginou ter qualquer ligação com aquelas duas mulheres. Era como viver dois mundos ao mesmo tempo, e nenhum dos dois era simples. Marina chegou à primeira vila antes do amanhecer. Trovão, resistente, não mostrava sinais de cansaço. Ela, no entanto, mal sentia as pernas. No pequeno armazém local, o dono, seu Florencio, espantou-se ao ver uma moça chegando sozinha, montada em um cavalo tão imponente. Marina, é você mesmo? Ele perguntou, passando a mão na barba. O que faz na estrada a essa hora? Ela não tinha tempo para rodeios. Vim procurar serviço. O que tiver. Entrega, busca, recado, qualquer coisa que pague. Florencio arregalou os olhos. Mas, menina, estrada não é lugar de mulher sozinha. Ela endireitou os ombros, cansada desse discurso. Não tenho escolha, seu Florencio. Ele analisou o cavalo. Esse cavalo é do Jonas Amaral. Era, respondeu Marina firme. Agora, está comigo. O homem caiu em silêncio. Percebeu que existia uma história grande por trás daquilo, mas não ousou perguntar. Pois bem, tenho umas entregas para as fazendas vizinhas. Paga pouco, mas paga. Marina assentiu. É o suficiente. Eu faço. E assim começou a nova vida dela. Enquanto isso, na fazenda Ventania, Jonas acordou cedo, como sempre fazia. Mas havia um vazio estranho dentro da casa. Por mais que Dona Alzira estivesse ali, por mais que a fazenda estivesse viva como de costume, faltava algo, faltava Marina. Ele se pegou olhando para a estrada mais vezes do que gostaria de admitir. A rotina continuou, alimentou as galinhas, organizou o curral, limpou o terreiro, mas sua mente quase sempre divagava. No fim da manhã, preparou uma sopa quente e levou ao quarto de Dona Alzira. A senhora precisa comer direitinho, disse ele. Só assim melhora. A idosa sorriu, mas seus olhos guardavam uma tristeza leve. Jonas, a Marina chegou bem? Ele assentiu. Ela é forte. Em poucas horas já encontrou trabalho. Trovão também pareceu confiar nela. Alzira suspirou. Minha filha sempre foi guerreira. A vida que foi dura demais. Mas eu vejo o jeito como você olha para ela e vejo o jeito como ela olha para você. Jonas desviou o olhar imediatamente, um pouco corado. Dona Alzira, a senhora está se enganando. Eu só quero ajudar. Nada além disso. A idosa sorriu. Sábia. Ah, meu filho, quando o coração quer ajudar, ele mostra.
De longe, Jonas não respondeu. Organizou a coberta dela com cuidado, tentando esconder o que sentia. Talvez dela, talvez de si mesmo. Enquanto isso, na estrada, Marina fazia sua primeira entrega. Trovão galopava forte, cortando o vento quente. Mesmo cansada, ela se sentia mais viva do que em meses. No caminho de volta, porém, o cansaço bateu. Marina desmontou perto de um riacho, lavou o rosto, respirou fundo e falou baixinho. Mãe, eu vou conseguir. Eu prometo. O cavalo bufou, como se concordasse. Ao final da tarde, retornou ao armazém para receber o pagamento. Pouco, mas suficiente para um início. Florencio entregou algumas moedas e disse, se quiser voltar amanhã, tem mais serviço. Ela sorriu. Eu volto. E voltou, dia após dia, semana após semana. E enquanto ela trabalhava na estrada, Jonas cuidava de Dona Alzira com dedicação inesperada. Preparava remédios naturais, cozinhava, mantinha a casa limpa e conversava com a idosa sempre que podia. Aos poucos, ela começou a melhorar. Marina ficaria orgulhosa de ver como o Senhor cuida de mim, disse Alzira certa noite. Jonas retirou a lamparina da mesa e respondeu, eu faço o que qualquer pessoa faria. Não, meu filho, corrigiu a idosa, muita gente não faria, mas você faz. E naquele instante, o destino dos três ficou ainda mais entrelaçado. Marina na estrada, lutando, Alzira recuperando forças. Jonas carregando um sentimento que crescia a cada dia. A vida estava dividida ao meio, mas era justamente essa divisão que começaria a unir os caminhos mais adiante. E antes de continuar, lembra de uma coisa importante. Já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. Os dias passaram e a rotina na Fazenda Ventania começou a tomar um novo formato. Marina, cada vez mais firme na estrada, já conquistava a confiança dos moradores das regiões vizinhas. Enquanto isso, Dona Alzira recuperava lentamente a força, não por milagre, mas por cuidado. E esse cuidado tinha nome, Jonas Amaral. A cada manhã, ele abria a janela do quarto da idosa para deixar o sol entrar. Bom dia, Dona Alzira. Dormiu bem? Ela sorria, com aquela feição cansada, mas aliviada. Dormi sim, Jonas. Acho que Deus mandou você para minha vida. Ele desviava o olhar, desconfortável com elogios. Eu só estou fazendo o que precisa ser feito. Não, meu filho, corrigiu ela com a voz doce. Quem cuida por obrigação, faz de qualquer jeito. Quem cuida com o coração, faz como você faz. E Jonas sempre ficava sem resposta. Entre um caldo e outro, entre chás de ervas e panos úmidos para a febre, a convivência diária começou a criar laços inesperados. Jonas se pegava conversando com a idosa como se conversasse com alguém muito próximo, alguém que entendia sua solidão. Certa tarde, enquanto descascava mandioca no fogão a lenha, ela contou histórias de Marina quando pequena. Histórias que Jonas ouviu com atenção rara. Minha filha sempre teve o coração maior do que o corpo. Sempre dividia tudo que tinha, até o pouco. Dá para perceber, murmurou Jonas enquanto mexia a panela. Ela parece carregar o mundo nas costas. E carrega mesmo, suspirou Alzira. Mas ninguém nunca carregou ela. Suas palavras caíram pesadas no silêncio da cozinha. Jonas, com o olhar fixo no caldo, disse baixinho, talvez esteja na hora disso mudar. A idosa sorriu. Eu sei ver quando uma história está começando. E a de vocês dois já começou, Jonas. Ele ficou sem jeito, quase derrubando a colher de pau. Não fale isso, dona Alzira. Marina está lutando para sobreviver, trabalhando sem parar. E eu tô só cuidando da senhora porque é o certo a fazer. O certo, ela disse, inclinando a cabeça. Às vezes é só o que o destino quer que seja certo. Enquanto isso, lá fora, o vento soprava forte, levantando poeira no terreiro. O cheiro de madeira velha, misturado com o aroma do fogão, a lenha criava um ambiente que parecia menos solitário do que meses atrás. Jonas se acostumou a preparar o jantar para 2 pessoas. Se
Acostumou com as conversas mansas da idosa. Se acostumou com os conselhos inesperados que ela dava. E, principalmente, se acostumou a sentir falta de Marina, mesmo que nunca tivesse admitido isso em voz alta. Numa noite, quando a lua iluminava todo o pasto, Alzira chamou Jonas para se sentar ao lado dela na varanda. "O senhor acha que minha filha está bem na estrada?" perguntou, olhando para o horizonte. "Acho", respondeu ele. "Trovão é resistente e Marina é forte. Ela vai vencer." A idosa respirou fundo. "Eu acredito também, mas..." Ela hesitou. "Jonas, me diga a verdade. Quando Marina volta?" Ele demorou um pouco para responder. "Sempre que pode", disse ele sincero. "Ela vem ver a senhora." E parou, escolhendo as palavras. "E quando vem, a fazenda fica diferente." "Diferente como?" Alzira perguntou com um sorriso malicioso. Jonas desviou o olhar para o chão. "Mais viva." A idosa deixou escapar uma risada curta. "Eu sabia. Marina sempre trouxe vida. Só faltava alguém que enxergasse isso nela." Jonas não respondeu, mas seu silêncio dizia tudo. A proximidade dos dois, Jonas e Dona Alzira, criou uma confiança que ninguém poderia imaginar. Era como se ele tivesse ganhado uma mãe, e ela, um filho, e essa nova ligação tornava a ausência de Marina mais suportável e sua volta cada vez mais esperada. A cada dia, Jonas se perguntava se Marina também pensava neles quando parava para descansar na estrada. A cada noite, Dona Alzira olhava para a porta com a esperança silenciosa de ver a filha chegar. E sem que percebessem, essa convivência moldava os sentimentos que viriam depois. Sentimentos que o destino ainda estava preparando com paciência e dor. A história seguia, e o laço entre os três só ficava mais forte. Os dias na estrada haviam endurecido Marina, mas também dado a ela algo que há muito não sentia: propósito. Trovão, agora companheiro inseparável, parecia entender a rotina nova. Firme, atento, sempre obedecendo à voz dela. O trabalho crescia, o dinheiro começava a entrar, e Marina já podia pensar em comprar os primeiros remédios mais fortes para a mãe. Mas a estrada nunca oferece somente dias tranquilos. Naquela manhã, o sol ainda nem tinha subido completamente, e a névoa baixa cobria o caminho como um véu úmido. Marina cavalgava rápido, porque precisava entregar uma carta urgente na fazenda Morro Alto e ainda voltar para pegar outra encomenda. "Vamos, Trovão, só mais um pouco", dizia ela, acariciando o pescoço do cavalo. Trovão relinchou, acelerando o passo com confiança, mas foi exatamente essa confiança que preparou o terreno para o inesperado. Quando dobraram uma curva estreita da estrada, algo se mexeu entre os arbustos. Rápido demais, silencioso demais. Antes que Marina pudesse reagir, uma cobra grande surgiu no meio do caminho. Trovão empinou, assustado. Marina puxou as rédeas. "Calma, calma, Trovão." Mas o animal perdeu o controle por um segundo, e um segundo foi o suficiente. O cavalo virou de lado. Marina perdeu o equilíbrio e então caiu. Não foi uma queda qualquer. Ela bateu o ombro em uma pedra grande, rolou pelo barranco curto e parou no chão úmido, sentindo uma dor que atravessou seu corpo inteiro como uma lâmina. "Ah!" gritou, tentando respirar. Trovão correu alguns metros, ainda em pânico, mas depois parou e olhou para trás, inquieto, como se entendesse que Marina não conseguia se levantar. A jovem tentou erguer o braço direito, mas a dor a fez gritar. Novamente, seu ombro parecia deslocado, a visão ficou turva e a respiração ficou curta. "Eu preciso voltar", murmurou ofegante. Mas como? Como montar de novo? Como continuar? Ela tentou se apoiar na árvore mais próxima. Tentou usar só a mão esquerda para puxar o corpo, mas tudo girava. "Mãe, Jonas, alguém", sussurrou sem forças. E como se o destino tivesse ouvido, passos fortes ecoaram pela estrada. Jonas surgia a cavalo no topo da curva, com expressão preocupada.
para buscar ervas medicinais para Dona Alzira e não esperava encontrar Marina ali, caída, machucada, tentando levantar. A cena fez seu coração quase parar. "Marina!" gritou ele, pulando do cavalo antes mesmo que o animal parasse. "Meu Deus, o que aconteceu?" Ela tentou sorrir, mas a dor venceu. "Trovão!" Se assustou, caiu. Jonas se ajoelhou ao lado dela, examinando o ombro rapidamente. "Seu ombro está fora do lugar. Não tenta mexer. Eu preciso voltar. Preciso trabalhar", disse ela. Respiração curta. "Trabalho nenhum vale sua vida", respondeu Jonas, firme, com um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Ele colocou a mão atrás da nuca dela, sustentando sua cabeça com cuidado. "Vou te levantar. Fica tranquila." "Não consigo", Marina murmurou, quase desmaiando. Jonas aproximou o rosto do dela, falando baixo, como se tentasse alcançar a consciência dela com a voz. "Eu estou aqui. Eu cuido de você. Você não está sozinha, Marina. Não mais." Aquelas palavras, aquela certeza foram como um abraço no meio do caos. Com todo cuidado, Jonas segurou o corpo dela, acomodou-a nos braços e levantou. Marina se agarrou à camisa dele, tentando conter a dor. "Jonas", ela sussurrou, "eu não queria dar trabalho." Ele a encarou sério, quase ofendido. "Deixa eu te dizer uma coisa, Marina. Você nunca vai ser trabalho para mim. Nunca." Ela fechou os olhos. Parte pela dor, parte pelo impacto daquelas palavras. Jonas colocou Marina sobre o próprio cavalo, montando atrás dela para mantê-la firme, com os braços protegendo seus ombros. Trovão os acompanhou, cabeça baixa, como se pedisse perdão. A viagem até a fazenda foi lenta. Marina, encostada no peito dele, respirava com dificuldade, mas sentia uma segurança que jamais havia sentido. Quando chegaram na ventania, Dona Alzira estava na porta, e ao ver a filha caída nos braços de Jonas, quase desmaiou. "Minha filha, o que aconteceu?" Jonas respondeu rápido. "Ela caiu da sela. Vou arrumar o ombro agora. Depois ela precisa descansar e de cuidado." Alzira segurou a mão da filha, chorando. "Marina, por que você faz isso com o seu corpo, menina?" Marina tentou falar, mas Jonas respondeu por ela. "Porque é forte, porque luta, mas agora acabou. Aqui, ela vai se recuperar." O olhar que Marina lançou para Jonas naquele instante carregava uma mistura de dor, gratidão e algo a mais, algo que ela ainda não ousava admitir. Talvez fosse ali, naquele momento, que a história dos dois realmente começou. Mas antes, deixe nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias emocionantes como essa para vocês. A dor no ombro de Marina só piorava conforme Jonas a ajudava a se acomodar na cama simples do quarto de hóspedes. Dona Alzira segurava a mão da filha com força, tentando conter o choro, não pela queda, mas pelo sofrimento que Marina vinha escondendo há semanas. Quando Jonas colocou o ombro dela no lugar, com cuidado, firmeza e precisão, Marina gritou, abafando o som nos próprios dentes. "Pronto", disse ele, ainda segurando o braço dela. "Agora só precisa ficar quieta, porque se mexer de novo, isso volta a sair." "Eu não posso parar", murmurou ela, teimosa, mesmo com o rosto branco de dor. "Preciso trabalhar, preciso pagar a dívida, preciso salvar a casa." Jonas franziu o senho. "Marina." "O quê?" Ela respondeu, tentando conter as lágrimas. "Você não vai voltar para a estrada tão cedo. Suas costas estão machucadas. Seu ombro está fraco. E outra coisa, mas carregar você esse peso sozinha." Marina desviou o olhar, respirando fundo. "Jonas, eu já te pedi demais. Eu já tirei seu cavalo. Eu deixei minha mãe nos seus cuidados. Ele a interrompeu. "Você não tirou nada de mim. Eu entreguei, porque confio em você. E porque..." Hesitou por um segundo. "Porque não quero ver você se destruindo." Marina se virou, encarando-o com surpresa. Havia algo diferente na voz dele, algo profundo, algo que ela não esperava ouvir. Dona Alzira, sentada ao lado, observava tudo em silêncio, mas seus olhos diziam muito. "Jonas..." Marina começou com a voz baixinha.
Por que você faz tudo isso por mim? O silêncio que se seguiu poderia cortar o ar. Ele respirou fundo. Marina, agora que você está machucada, eu preciso te contar uma coisa, algo que eu não disse antes, algo que você deveria saber. Ela o encarou, sem conseguir esconder o medo do que viria. O que é, Jonas? Ele olhou para Alzira, que assentiu com a cabeça, como se dissesse, chegou a hora. Jonas puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, apoiando os antebraços nos joelhos. Quando você chegou aqui pela primeira vez, começou ele, oferecendo sua mãe em troca do cavalo, aquilo me destruiu por dentro, porque eu sabia exatamente o que era perder alguém, e porque eu sabia o que era não ter saída. Marina arregalou os olhos. Como assim? Jonas continuou. Antes dos meus pais morrerem, minha mãe ficou muito doente e eu... Sua voz falhou. Eu não consegui salvá-la. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha ajuda. Eu só tinha a mim mesmo. Os olhos de Dona Alzira se encheram de lágrimas. Marina levou a mão ao peito. Jonas, então, quando você apareceu aqui, disse ele com esforço, eu vi nos seus olhos a mesma dor que um dia esteve nos meus. E eu jurei para mim mesmo que eu não deixaria outra família se destruir como a minha se destruiu. Marina ficou imóvel. Sua respiração ficou mais lenta. Você fez tudo isso por causa disso? Em parte. Existe mais. O silêncio voltou. O ar ficou pesado. Os olhos de Jonas ficaram marejados. Marina, sua voz saiu baixa, intensa. Eu fiz porque no primeiro momento em que olhei nos seus olhos, eu vi alguém que eu queria proteger. Vi alguém forte, mas machucada. Alguém que eu não queria perder. Marina prendeu o ar. Seu coração disparou. Jonas, ela murmurou. Ele continuou, aproximando-se um pouco mais. E eu também preciso te dizer outra coisa. Algo importante. Não pense que você está... Aqui porque fez um acordo comigo. Não pense que sua mãe está aqui por obrigação. Antes mesmo de você partir naquela noite, eu já tinha tomado minha decisão. Que decisão? Marina perguntou confusa. Jonas hesitou. Olhou para Dona Alzira, que assentiu novamente com um olhar que dizia, conte. Marina, Jonas, fala logo. Ele respirou fundo. Eu registrei uma parte da fazenda no nome da sua mãe. Sem você saber. Sem ninguém saber. O mundo de Marina parou. O quê? Ela balbuciou. Agora sua mãe, uma parte da ventania. Uma parte desta terra é dela. Se vocês caíssem, se perdessem tudo, se o coronel tomasse sua casa, vocês ainda teriam onde viver. Vocês teriam um lar. Teriam dignidade. Marina levou a mão à boca em choque. Jonas, você fez isso por nós. Ele assentiu. Fiz. Porque vocês merecem mais do que o mundo lhes deu até agora. E porque nenhum sacrifício seu me deixaria dormir sabendo que vocês não tinham para onde ir. As lágrimas desceram pelo rosto de Marina. Não de dor, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Gratidão, proteção e um tipo de amor que ela ainda não sabia nomear. Dona Alzira chorava baixinho. Eu sabia, murmurou a idosa. Eu sabia que Deus tinha colocado você no nosso caminho por um motivo. Marina tentou falar, mas a voz não saía. E Jonas finalmente concluiu. Marina, eu não estou aqui só para salvar sua mãe. Eu estou aqui porque vocês salvaram a minha vida primeiro. A verdade estava ali, clara, profunda e impossível de ser ignorada. E embora ainda não fosse o final, o destino acabava de dar mais um passo em direção ao desfecho mais surpreendente e emocionante que aquela história já viu. A revelação de Jonas caiu sobre Marina como um trovão silencioso. Era impossível absorver tudo de uma vez. Ela, que tinha passado a vida inteira lutando sozinha, descobria que alguém havia lutado por ela, sem que precisasse pedir. E não era qualquer ajuda. Era algo profundo, um gesto que mudava destinos. Jonas, Marina balbuciou tentando entender. Você registrou parte da fazenda no nome da minha mãe? Sem nos conhecer direito? Sem pedir nada em troca? Ele assentiu, com honestidade dolorosa.
Fiz porque achei que ela merecia. E porque você merecia. Vocês duas não tinham nada. E eu tinha terra demais para um homem só. Marina apertou a manta sobre o corpo, como se precisasse de algo para se segurar. Você não tinha obrigação de fazer isso, disse ela, com lágrimas escorrendo. Nenhuma. A obrigação é uma coisa, respondeu Jonas. O certo é outra. Aquela frase ficou presa no peito dela. Dona Alzira, mesmo fraca, endireitou-se na cadeira. Minha filha, eu te disse que destino existe, que Deus prepara as coisas antes da gente enxergar. Esse homem olhou para Jonas com ternura. Esse homem foi colocado no nosso caminho por um motivo. Marina respirou fundo, a voz embargando. Mas por que, Jonas? Por que faria algo tão grande por nós? Ele olhou para ela, de um jeito que Marina nunca tinha visto. Antes, era transparência pura, era cuidado, era algo que atravessava a alma. Porque eu vi em você, começou ele, a força que eu sempre procurei no mundo. E vi na sua mãe o carinho que eu perdi quando a minha morreu. Jonas passou a mão nos próprios cabelos, como se revelasse aquilo pela primeira vez até para si mesmo. Eu fiz porque vocês me lembraram que eu não estou destinado a viver sozinho. E porque a voz dele falhou. Eu senti medo. Medo de imaginar vocês sem ter para onde ir. Marina enxugou o rosto com a mão esquerda, a direita ainda imóvel pelo machucado. Jonas, ninguém nunca fez isso por nós. Ninguém nunca acreditou na gente assim. Ele se aproximou da cama, puxou a cadeira e sentou-se ao lado dela. Marina, tem mais uma coisa que você precisa saber. Ela arregalou os olhos. Havia mais? Jonas respirou fundo antes de continuar. Quando você caiu da cela e eu te encontrei na estrada, eu percebi que você tinha virado mais do que uma visitante, mais do que uma responsabilidade. Você virou parte da minha vida. Marina tentou dizer algo, mas ficou sem voz. Ele continuou. E eu tenho medo de perder isso. Medo de você ir embora quando melhorar. Medo de achar que não precisa mais de mim. Medo de nunca mais ver você descendo a estrada até essa casa. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não de dor, mas de algo completamente diferente. Eu não vou embora de verdade, Jonas, disse ela, baixa, sincera. Eu dei minha palavra, e minha palavra vale mais que qualquer coisa. Dona Alzira sorriu. Eu sabia, murmurou ela. Sabia que o coração de vocês já tinha se encontrado. Marina corou imediatamente. Mãe, não fala assim. Mas Jonas segurou a mão dela, pela primeira vez, com delicadeza. Marina, não sei se você percebeu, mas eu estou aqui por você. E não quero que você enfrente o mundo sozinha nunca mais. Os olhos dela se encheram novamente. Jonas, eu nem sei o que dizer. Não diga nada agora, pediu ele. Só se recupere. O resto o destino ajeita. E foi ali, naquele pequeno quarto simples da fazenda Ventania, que 3 vidas já marcadas pela dor se encontraram em um ponto de virada que ninguém poderia prever. Mas ainda faltava o que nenhum deles imaginava. Uma verdade ainda maior, um gesto ainda mais profundo e um acontecimento inesperado que mudaria tudo. O que estava por vir, nenhum deles jamais esqueceria. Os dias que se seguiram ao acidente foram decisivos. Marina, mesmo fragilizada, começou a recuperar as forças lentamente. O ombro doía, mas pela primeira vez em muito tempo ela tinha paz. A paz de saber que não precisaria enfrentar a vida sozinha. E Jonas parecia outro homem desde que assumira, sem medo, o que sentia. Certa manhã, quando o sol tocava suave as madeiras da varanda, o destino decidiu agir de forma inesperada, do jeito que só o destino sabe fazer. Um cavaleiro chegou à fazenda, trazendo um envelope lacrado. Disse que era do tabelião da cidade. Jonas abriu, curioso. Marina o observava de longe. Dona Alzira, sentada na cadeira de balanço, franzia a testa. Ao terminar de ler, Jonas fechou os olhos, respirando fundo. Jonas? Marina perguntou apreensiva. O que aconteceu? Ele levantou a cabeça. E pela primeira vez, Marina viu lágrimas escorrendo pelos olhos dele.
É sobre a casa de vocês, começou. Sobre o coronel. Marina gelou. Ele tomou a casa? Jonas balançou a cabeça. Não, o coronel morreu. O silêncio explodiu na varanda. Morreu? Marina levou a mão ao peito. Como? Jonas explicou. Um ataque fulminante caiu no próprio escritório. E o mais surpreendente, ele ergueu o papel. O tabelião encontrou um documento com a assinatura do coronel, perdoando todas as dívidas pequenas da região, inclusive a dívida do seu pai. Marina ficou sem fala. Isso não pode ser verdade. Dona Alzira apertou a mão da filha, emocionada. Deus escreve certo por linhas tortas, minha filha. Jonas continuou. E tem mais. O documento afirma que nenhuma casa deve ser tomada. Nunca mais. A casa de vocês está protegida. É de vocês, para sempre. A jovem levou as mãos ao rosto. Chorou. Chorou como não chorava há anos. Um choro de alívio, de libertação, de vitória depois de tanto sofrimento. E nesse choro, algo dentro dela se abriu por completo. Jonas aproximou-se devagar. Segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você não precisa mais da estrada. Não precisa mais lutar sozinha. Fica aqui, com a sua mãe, comigo, com a gente. Sentindo as mãos dele como um porto seguro. Jonas, sussurrou. Eu nunca pensei que encontraria um lar de verdade, mas agora eu sei. O meu lar é aqui. E foi ali, diante da velha varanda, com o vento tocando o rosto dos três, que algo maior aconteceu. Marina se inclinou lentamente, Jonas também, e os dois se beijaram. Um beijo sincero, sofrido, cheio de tudo o que viveram e tudo o que ainda viveriam. Dona Alzira fechou os olhos e sorriu. Aquela era a cena que ela sempre desejou ver. Filha finalmente amada, protegida e em paz. Meses se passaram. A Fazenda Ventania se tornou um lar cheio de vida. Marina cuidava das entregas da região, agora com Jonas ao seu lado. Trovão corria livre pelo pasto, como se fosse parte da família. E Dona Alzira, recuperada, ativa, sorridente, costurava à sombra de um ipê amarelo. E numa tarde tranquila, quando o céu estava lindo, Jonas chamou Marina para caminhar ao lado do curral, exatamente no lugar onde tudo começou. Ele pegou a mão dela. Marina, eu quero que você saiba uma coisa. Nada do que vivemos foi por acaso. Você transformou minha vida tanto quanto eu transformei a sua. E agora, quero oficializar isso. Marina abriu um sorriso tímido. O que você está dizendo, Jonas? Ele respirou fundo com o coração acelerado. Estou dizendo que quero você como minha esposa. A voz dela falhou. Jonas, não precisa responder agora, disse ele. A gente tem tempo, a vida inteira se você quiser. Marina respirou fundo, mãos dele, segurou-as e com um brilho nos olhos respondeu. Eu quero, Jonas. Quero ficar aqui. Quero cuidar da minha mãe. Quero construir essa vida com você. Quero esse lar. Quero esse amor. Ele sorriu. Um sorriso forte, sincero, cheio de futuro. Então estamos feitos. Os dois se abraçaram. Longo, quente, completo. E naquele abraço, o passado se curou. A dor virou história. O sofrimento virou força. E o amor virou destino. Às vezes, quando você perde tudo, é exatamente ali que Deus começa do zero, com pessoas que você nunca esperou, em lugares onde você jamais imaginou, e com um amor que você achava não merecer, mas que sempre esteve reservado para você. Agora me diga nos comentários, o que acharam dessa história? Deixe sua opinião aí embaixo. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque estamos correndo atrás dos 100 mil inscritos. E com a sua ajuda, chegaremos lá rapidinho. Compartilhe essa história. Alguém precisa ouvir essa lição de vida hoje. E clique agora na próxima história. Nos vemos lá.